Gente, hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Fantasmas do Século XX, do Joe Hill, logo depois da nossa abertura. E aí, povão, vocês estão gostando do nosso mês do Halloween? Eu tô adorando, tô gostando demais, tá ficando muito legal. Tô adorando colocar mais e mais vídeos pra vocês aqui, com mais frequência, né? Porque é bem diferente isso no canal, né? Vocês sabem, o canal geralmente tem um vídeo na semana. Dessa vez a gente tá conseguindo colocar mais de um vídeo, tá ficando muito legal. E é o melhor mês do ano, né, gente? Vamos combinar. E hoje eu vou estar falando pra vocês sobre esse livro aqui, Fantasmas do Século XX, que é um livro, uma coletânea de contos do Joe Hill, filho do Stephen King. E em sua maioria são contos de terror, embora tenha um ou outro que não se enquadrem nessa categoria de terror. Mas é um livro que tem em sua maioria contos nesse gênero. Então vamos lá? A primeira história se chama O Melhor do Novo Horror. E é o seguinte, a gente tem aqui um editor de histórias de terror. E esse editor, ele já está nesse ramo da editoração, nesse ramo editorial há muito tempo, e ele edita uma coleção de livros chamada O Melhor do Novo Horror. E essa coleção é uma coletânea onde ele coloca vários contos de terror que ele considera os melhores contos de terror daquele ano. E todo ano ele lança um livro dessa coleção. E essa coleção é muito bem vista pela crítica. Todos os autores que entram para essa coleção estreiam no auge da fama, conseguem então alavancar suas vendas e ficam muito famosos. E ele já está nesse ramo há tanto tempo que nenhuma história de terror já o surpreende mais. Elas estão todas manjadas, já estão todas fracas, ele já não se surpreende com mais nada. Até que ele recebe uma história surpreendente, que realmente surpreende ele, que realmente faz ele ficar de boca aberta e que realmente mostra que o terror também pode ter uma nova faceta, pode vir a conquistar novos fãs. E até mesmo ele, que já está há muito tempo nesse ramo, conseguiu gostar dessa história. Ele resolve então que vai colocar essa história no Melhor do Novo Horror. E ele vai atrás do autor. E não é para menos que esse autor, ele é bem diferente, ele é bem estranho. Para começar, esse autor é muito difícil de ser encontrado. E quando ele finalmente é encontrado, ele esconde um segredinho juntamente com os irmãos dele. E aí, o livro já abriu de forma excelente, porque é uma história bem legal, é uma história bastante divertida, é uma história que tem os elementos de terror virados de ponta cabeça, de uma forma diferente, de uma forma nunca vista antes. Eu achei muito legal isso, achei bem interessante. Eu acho que a forma como o Hill colocou essa história fez com que a gente nos sentisse dentro dessa história. Tipo assim, se imagine como você agiria em uma história de terror. Então, você conhecendo a história de terror, como você agiria de frente com uma história de terror? Participando de uma história de terror. E é isso que o conto quer nos passar. Então eu gostei bastante dessa história, achei que abriu o livro de forma muito boa. O segundo conto já é para mim o melhor conto do livro em disparado, e é o conto que dá título ao livro. O conto é esse aqui, Fantasmas do Século XX. E é uma história muito legal, gente. A gente vai ter aqui então um cinema, igual a capa mesmo aqui nos retratou. Aqueles cinemas tipo clássico, sabe? Com poltronas de bancos estofados, aquelas cortinonas vermelhas, aquele tipo de coisa, aquele cinema bem clássico mesmo. A gente vai ter um menino e ele entra nesse cinema de forma errada, digamos assim. Ele entra sem pagar o ingresso. Ele entra e senta e começa a assistir o filme. Ele vai assistindo o filme de boa, até que de repente ele olha pro lado e tem uma garota sentada lá. Essa garota é muito bonita. E essa garota está sentada lá e começa a puxar assunto com ele, conversar sobre o filme, até que essa garota toca nele. Quando ela toca nele, ele sente um frio muito grande arrepiando, passando por todo o corpo dele e arrepiando a espinha dele e aquela coisa horrível.
E quando ele olha pro lado, a garota então tá saindo sangue pelo olho, saindo sangue pelo nariz, saindo sangue pela boca, saindo sangue pelas orelhas, saindo sangue por tudo quanto é canto. E ele entra em desespero, começa a ver que ela é transparente, que ele consegue ver o banco atrás dela, e ele entra em desespero, sai correndo, gritando. Aí o dono do cinema vem até ele: não, calma, eu sei que você viu ela, vem cá no meu escritório, vamos conversar, calma. Ele vai acalmando o garoto, e por fim ele vira pro garoto e fala o seguinte: o que eu posso te fazer pra você não contar pra ninguém que aqui no cinema tem um fantasma? Aí ele vira pro dono do cinema e fala: uai, você pode me dar um emprego aqui no cinema? Aí o dono do cinema então por fim dá um emprego pra ele. Aí vão se passando os anos e muita gente vai vendo esse fantasma dessa garota. Essa garota só escolhe algumas pessoas pra poder ver, ela não se mostra assim abertamente pra muita gente. Ela vai escolhendo ao longo das décadas algumas poucas pessoas, até que então esse menino cresce, se torna um homem e herda o cinema do dono antigo. Vou parar de contar a história por aqui, porque senão fica sem graça, mas é a minha história favorita do livro. É uma história, digamos que diferente do terror. Embora todos os elementos de terror estejam ali, os elementos do sobrenatural estejam ali, fantasmas, assombrações, esse tipo de coisa, não é uma história de terror, não é uma história para assustar, é uma história para poder mostrar como uma nova faceta da sobrenatural, dos fantasmas. Eu gostei demais, principalmente do fim. E é muito legal essa história. O terceiro conto é uma que eu gosto bastante também, se chama Pop Art. E esse não tem nada de terror. É uma história mais sensível, uma história mais sobre a amizade. E a gente então vai ter um menino inflável, é o Art. E ele é um menino inflável. Isso mesmo, é como se ele fosse um balão e fosse cheio. Ele é inflável e tudo mais. E pelo fato dele ter essa peculiaridade, ele é muito maltratado na escola. Sofre bullying adoidado. É coisa atrás de coisa terrível acontecendo com ele. Então, um dia, um valentão da escola resolve interceder por ele e fica do lado dele e salva ele dos outros valentões. E é aí que então começa uma amizade muito legal e diferente entre esses dois. Eu não vou contar mais também porque é uma história curta, mas é uma história que eu gostei demais da conta. É uma história bastante sensível, é uma história bastante inteligente, é uma história bastante diferente e eu recomendo para todo mundo, porque é uma história sensacional. O quarto conto para mim é fantástico. E ele me lembra muito aqueles filmes dos anos 70, dos anos 80, aqueles filmes de terror B mesmo. E já começa pelo nome, que é tenso já. Vocês ouvirão o canto do gafanhoto. O nome é tenso e a história é mais tensa ainda. Digamos que tenso no sentido de escrachado, sabe? Lembra aqueles filmes de terror gore, aqueles filmes de terror trash dos anos 80, dos anos 70, de criaturas monstruosas, monstros nojentos, esse tipo de coisa. E o conto começa da seguinte forma: o menino, ele acorda e vai se levantar. Quando ele começa a se levantar, a pele dele começa a se despregar do corpo e vai se arrancando de forma nojenta, gosmenta, barbenta, aquele tipo de coisa. E ele se levanta e se vê então transformado em um gafanhoto gigante. E aí então a história vai em frente. Esse menino então enfrentando a cidade toda nessa forma de gafanhoto gigante. A gente vai ver então aqueles filmes de monstros dos anos 80, que os monstros saíam atacando a cidade, destruindo tudo, aquele tipo de coisa, pela visão do monstro, pela visão então desse menino que se viu transformado em um monstro de uma hora para outra, não sabe lidar com aquilo. E é muito legal essa história, é muito divertida de se ler, se sente mesmo assistindo aqueles filmes de terror bregas, gore, trash mesmo dos anos 80. Eu gostei demais desse conto. Aí então, a partir desse momento, o Rio começa a pecar. Ele, como eu posso dizer para vocês, ele tem uma narrativa muito boa. Ele faz com que o leitor fique interessado na história, fique instigado a continuar lendo os contos dele. Mesmo a história não te agradando tanto, você fica instigado porque a narrativa dele te prende. Ele é muito bom com as palavras. Mas a partir deste conto aqui em diante, ele começa a desandar e fazer contos mais fracos. E o conto que eu estou falando aqui agora é Os Meninos de Abraham. É um conto bom, não é ruim, é um conto bom. Mas é um conto que parece que falta algo. E o conto é o seguinte: imagine se o Abraham Van Helsing fosse diferente, fosse retratado de uma forma diferente. E se os vampiros que ele tanto lutava para poder derrotar
não fossem vampiros, e se fosse tudo paranoia, se fosse tudo coisa da cabeça dele, e se ele tivesse 2 filhos e passasse para esses filhos a paranoia dele, essa loucura que ele tem, então o conto vai daí para frente. É uma história bem embolada, o Joe Hill criou uma trama até interessante, os personagens também são muito interessantes, as situações, você fica interessado em ler a história, porque é uma situação diferente, é uma visão diferente que a gente não teve do Abraham Van Helsing, não é mesmo? Mas quando chega no final, parece que ficou faltando alguma coisa, sabe? Sabe quando você come uma comida que tá sem graça? A comida tá toda certinha ali, tem o tempero, tudo direitinho, mas parece que tá faltando alguma coisa. Então, essa é a sensação que eu tive ao ler esse conto. Mas é um conto bom. Só isso. Eu acho que ele ganha mais pontos pela narrativa, pelo modo como a história foi conduzida do que pela história em si. O próximo conto se chama Melhor do que Lá em Casa. E também tem o mesmo problema da história anterior. É uma história sem sal, é uma história que parece que falta alguma coisa. Só que essa tem um porém. Essa é uma história mais curta e é uma história sem final. Então, ela fica bem abaixo do conto anterior. Essa não se torna uma história somente boa, ela é uma história ok. Sabe aquele lá que passa assim, mais pelo fato de ser bem escrito do que pelo fato da história em si? E é do menino que ele tem um tipo de toque diferente. Sabe aquele transtorno obsessivo compulsivo? O dele é mais, digamos que, mais forte. Ele, quando fica em uma situação de ansiedade muito forte, ele começa a babar, ele começa a se balançar para baixo, para cima, ele começa a ter alucinações e perde o controle total. Até que então um fato diferente acontece na vida dele e os pais dele resolvem então tomar uma atitude. E a história vai em frente até que chega e acabou, não tem final nenhum. Sabe quando você pega o livro assim, parece que pegaram e arrancaram a página fora do livro? No finalzinho, então, é essa sensação que eu tive quando eu li essa história. Que desenvolveu muito bem a história, desenvolveu muito bem os personagens, mas não deu final pra história. Eu fiquei com aquela sensação de que eu fui enganado. Logo depois a gente tem Encurralados, que é outra história bem curtinha também. Essa eu gostei mais que a anterior. Essa também tem aquele final abrupto, aquele final rápido, parece que o autor quis acabar com aquilo de uma vez só, então fez aquilo. E é de um rapaz que ele trabalha numa videolocadora e então ele é demitido. E ele resolve então cortar, voltando para casa, ele resolve cortar caminho entre a mata para poder chegar em casa mais rápido. Ele então encontra com o carro da patroa dele lá no meio da mata. E do lado da patroa dele tá os 2 filhinhos dela, os 2 filhinhos dela estão mortos e ela tá com a cabeça para baixo chorando. Eu não vou contar mais nada da história, porque a história é bem interessante, é bem legal, mas ela é muito rápida, ela é muito abrupta, principalmente o final que acaba de uma vez só e já não se resolve, sabe? Então, eu não sei, eu acho que o Joe Hill não sabe fazer final, gente, porque ele pegou essa mania e começa a fazer isso então em todos os contos a partir desse momento. A próxima história é muito legal, essa sim eu gostei e o Joe Hill recuperou o fôlego então e nos mostrou uma história mais interessante, que se chama A Capa, e é do menino que quando era criança, a mãe dele pegou um cobertorzinho velho dele, ela costurou um raio atrás dele e fez uma capa de super-herói para ele poder então se fantasiar de super-herói na noite de Halloween. E ele então tá lá fantasiado com essa capa, tá brincando pra todo lado, quando de repente ele sobe numa árvore e o irmão dele vai correndo atrás. Menino, você vai cair daí, não sei o que, não sei o que. E o galho quebra e cai. Mas ele não cai, ele fica lá em cima, flutuando com a capa. Quando de repente dá um vento muito forte, a capa solta dele e sai voando e ele cai no chão. E ele percebe então que essa capa dá poderes para ele conseguir flutuar no ar. O irmão dele tenta fazer a mesma coisa, mas acaba sofrendo um acidente terrível, ficando com sequelas pro resto da vida. E a capa não funciona com o irmão dele, somente com ele. Aí então passam-se muitos anos e ele reencontra, depois de adulto, essa capa. Eu não vou contar mais nada pra vocês porque a história é muito legal. Sabe aquele tipo de história que você vai lendo e quando você chega no final você fica... não acredito. Então, é esse tipo de história. Eu gostei demais desse conto. Entrou para um dos meus favoritos desse livro. Eu gostei muito, recomendo bastante. Agora, daqui pra frente, o Joe Hill fez uma série de erros terríveis. Todas as histórias daqui pra frente são fracas, são sem graça, sem sal, sem açúcar, sem tempero, sem nada, são ruins, são sem finais. Eu não sei porquê, mas o Joe Hill daqui pra frente, todas as histórias dele não tem final nenhum. Ele vai indo e para a história no meio, ou então ele para um pouquinho antes da conclusão. Eu não sei o que aconteceu. Todas as histórias são muito bem escritas, aquele tipo de história que você
fica interessado em ler, que você quer acompanhar, você tá preocupado em saber o destino do personagem. Mas o Joe Hill não, mesmo ele tendo esse dom para escrita, mesmo ele tendo domínio sobre a narrativa dele, ele não dá final para a história, ele não aproveita o enredo que ele tem em mãos, ele não aproveita o dom que ele tem. E as histórias são muito fracas, então eu acho que eu não vou nem falar pra vocês sobre elas. Então eu vou só citar os nomes delas aqui pra vocês verem. Aí então ele vai ter aqui O Último Suspiro, Madeira Morta, O Desjejum da Viúva, Bob Conroy, Volta dos Mortos, A Máscara do Meu Pai e Internação Voluntária. Todas essas histórias, pra mim, nenhuma me agradou. Nenhuma delas foram boas o suficientes para poder me interessar. Eu li elas, sabe, com aquele tipo de leitura que você vai lendo e começa a se decepcionar com o autor? Você vê que ele tem potencial, que ele sabe escrever, que ele tem o dom, que ele consegue te prender, consegue prender totalmente o leitor na história. Mas ele não termina as histórias, ele não desenvolve as histórias, ele faz aquilo e para. Eu não sei se é mania dele, não sei se ele tem esse problema com contos, se ele não tem, se ele não consegue escrever contos, mas ele consegue escrever contos, porque tem contos, os contos do início do livro são excelentes, são contos fantásticos, mas os do final são muito ruins, são bem fracos mesmo. Então, pra mim, o livro pecou totalmente quando chegou nesse final aqui. Os contos são muito fracos, são bem ruinzinhos, e a nota, infelizmente, vai ser somente 2 corujinhas. É uma nota bem baixa, eu sei. Eu gostei demais dos contos do início, mas tem conto ruim demais aqui nesse livro. Tem bastante conto fraco, tem bastante conto sem graça, então os contos bons não conseguem salvar os contos ruins. Então não tem como o conto bom carregar um livro inteiro nas costas, né, gente? Então só 2 corujinhas mesmo, infelizmente. Espero que o Joe Hill me surpreenda então com os seus romances longos, né? Vamos ver Estrada da Noite, O Pacto, Nosferatu. Eu tô bastante curioso quanto a esses livros. Espero que ele dê finais para esses livros, né? E você que aguentou essa falação minha, esse vídeo que eu acho que ficou um pouquinho longo, clique aqui embaixo em gostei, se inscreve no canal. Lá no box de informações vai ter a página do Facebook, curte lá. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.